João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou repetir: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que vai ser lançada agora como semente em nossos corações, para que essa semente de vida possa produzir árvores com frutos em nossos corações. Em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra venha crescer fé no coração de cada um de nós que estamos aqui, meu Pai. Que nós sejamos fortalecidos no nosso espírito através da Tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, como nós amamos a Tua presença, continua conosco, Espírito Santo, trabalhando agora na palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero falar nessa noite, querido, sobre Jesus e o sanguessuga. Nós vamos ver que um trabalha contrário do outro. Você deve conhecer esse bichinho chamado sanguessuga. Já ouviram falar? Sim ou não? Quem já ouviu falar de sanguessuga? Nós temos aí os governos que é um tipo desse bicho, que vai querendo tirar o couro. O sanguessuga está lá, não dá para ver muito bem, mas é um bichinho que ele gosta de sugar o sangue. E nós sabemos que o sangue é o quê? É a vida do homem. E o sanguessuga se alimenta da vida do homem. Então por que as pessoas hoje, elas estão perdendo a vida, elas estão perdendo o prumo, elas estão perdendo a alegria, elas estão perdendo o consolo, elas estão perdendo tantas coisas? Porque a palavra diz que o diabo ele só trabalha em cima do pecado. Todas as vezes que um homem e uma mulher peca, ele tem legalidade para ir lá e tirar a vida daquela pessoa. E isso muitas vezes ele vai fazendo até aos poucos. E as pessoas vão perdendo a vida. Muito embora o coraçãozinho esteja batendo, muito embora esteja respirando, mas não há vida dentro dessa pessoa. Não há energia. Não há vontade. Por quê? O sanguessuga, ele veio para sugar, para tirar. Diz assim comigo: o diabo tem um grande olho gordo. Sabia que o diabo é o bicho que mais olho gordo tem? A gente fala, ai, tal pessoa tem olho gordo. E tem gente que é assim mesmo, a gente vê, né? Se você compra um carro, a pessoa, nossa, você comprou um carro, né? Aquele olho cresce. Nossa, você comprou uma casa, mas a pessoa está querendo sugar aquilo seu, né? Então, mas o diabo é o bicho que mais olho gordo tem. E quando Deus já pôs o homem lá no Éden, ele cresceu o olho. Por quê? Porque antes disso ele tinha botado o olho gordo dele no trono de Deus e diz: eu quero esse trono para mim, eu quero me assentar nesse trono. E aí ele foi expulso do céu. Aí Deus cria o homem, né? Cria todo o paraíso, prepara tudo para o homem. Porque não sei se você sabe, tudo que foi criado na terra foi preparado para o homem. Você pode perceber que o homem foi a última coisa que Deus criou. E as mulheres podem ficar até um pouquinho mais emocionadas e dizer: mas fomos nós, né, as últimas, né? Mas para vocês foi preparado o homem, amém? Foi a última coisa que Deus criou, foi o homem. Então ele preparou tudo. Coroa da criação ao diabo, cresceu o olho. E ele quis sugar, ele quis tirar todo o domínio do homem. Então você vê que ele já arrancou o reinado do homem através do pecado. E eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva, né? Eu gosto sempre de começar do Gênesis. Pode perceber que sempre eu faço isso, mas eu gosto. A gente já vai no dilúvio, passou 2000 anos. E os homens naquela época viviam muitos. Então poucos tinham morrido em 2000 anos de criação. Você vai ver que Matusalém viveu 900 e lá vai cacetada, 60 e 70, não lembro. Quase 1000 anos, quase um século. E você vai ver que em 2000 anos o diabo, ele entra na humanidade e faz a humanidade ficar tão decaída. E ele consegue arrancar uma geração inteira de 2000 anos e sobrou só uma família, a família de Noé. E você vai ver que como sanguessuga ele vai arrancando tudo.
Aí Deus tira um povo do Egito e põe no deserto quase 3 milhões de pessoas. E ele consegue colocar dúvida nessas pessoas quando foram espiar a terra. E Deus disse que eles duvidaram, né, de Deus, que eles andariam 40 anos para o deserto. Olha lá, ele arrancou uma geração inteira também, só ficou do 20 anos para baixo, para depois entrar na terra prometida, depois de 40 anos. Então você vai vendo que ele vai arrancando tudo. Aquela mulher encurvada, quando Jesus estava no templo, há 18 anos, ela vivia assim. Há 18 anos ela tinha perdido o sentido da vida. E ela não conseguia se endireitar. Você já imaginou você ficar o dia inteiro assim e você não conseguir se levantar? Você imagina a situação dessa mulher. E a palavra vai dizer assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, sanguessuga, arrancando toda a vida daquela mulher, arrancando todo o sentido daquela mulher. Nós vamos ver que vários tipos de curas que Jesus fez, na realidade eram espíritos malignos que estavam sugando a vida das pessoas. Você já viu falar em vampirismo espiritual? Vampirismo espiritual. Os espíritos podem sugar a energia das pessoas, e pessoas que são do inferno, que serve ao satanismo, também pode tirar a energia do outro, porque o diabo, ele não tem mais luz, ele não tem mais energia, ele vive da energia dos outros, do pecado dos outros. Por isso, como uma pessoa, quando ela está muito perturbada, ela vive sem força, ela vive desanimada, porque o inimigo está sugando, é o sanguessuga. E nós precisamos saber disso, querido. Nós precisamos começar a entender que a realidade espiritual, ela existe, está aí, e o sanguessuga veio para tirar tudo da humanidade. E nós, em Cristo Jesus, não podemos aceitar isso. Amém? Você entende isso? Por exemplo, do corpo físico, ele veio para tirar vida, vigor, saúde. E ele faz isso. Vou dar só um rapidinho. Da alma, ele tira a alegria, ele tira o amor, ele tira a paz. As 3 coisas principais na vida de um homem: amor, paz e alegria. E tudo isso nós temos no Espírito Santo. Amém? Mas as pessoas que ainda não conhecem o Espírito Santo, existe outro Espírito na vida delas que arranca o amor, que arranca a paz, que arranca a alegria. No lugar do amor ele coloca a ira. No lugar da paz ele coloca a perturbação. No lugar da alegria ele coloca tristeza, porque ele arranca uma coisa para pôr a outra. Amém? E da memória, o que ele tira? A lembrança da bondade de Deus. Ele suga até a memória das pessoas, para tirar tudo aquilo que é bom. Lá em Lamentações, nós vemos no 3:22, se não me falha a memória, Jeremias vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mas quando o sanguessuga está na vida de uma pessoa, ele arranca toda a memória daquilo que é bom. Lá em Filipenses vai dizer assim: tudo que é bom, louvável, se há alguma fama, se alguma virtude existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Mas ele vem para tirar isso, e nós não podemos aceitar. Da mente ele tira o quê? A verdade de Deus. Por isso que o homem hoje vive com a mente cheia da mentira do diabo. E eles creem em coisas que você até duvida. Você diz: não, crer em Papai Noel é menos ridículo do que isso. Eles creem em coisas que é mentira. Por isso que vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que não vejam a glória do Evangelho. Então o sanguessuga, ele vem tirando tudo, a verdade da mente das pessoas. Por isso, querido, bombardeia a sua mente com a verdade. Amém? Bombardeia a mente sua com a verdade. E da vontade do homem, ele tirou o vigor das pessoas de obedecer a Deus. Por isso que Deus colocou em nós a vontade, para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade dele. Só que quando o sanguessuga vem, ele tira a vontade de obedecer a Deus e coloca no lugar rebeldia. Quando a vontade de obedecer sai, entra a rebeldia. E tudo isso, querido, é porque o homem anda no pecado, é porque o homem não vigia. O diabo, eu já falei outro dia, não sei para quem foi, não sei nem se foi aqui no culto, que eu lembro que eu disse isso aí.
O diabo é o bicho mais legal que tem no universo. Não legal de bom, legal de legalidade. Ele age tudo em cima da lei. Porque se ele pisar fora, ele toma. Ele sabe que Deus é Deus de justiça. Então ele anda na lei no sentido de que ele só mexe quando ele tem legalidade. Se tem pecado, ele mexe. Se tem brecha aberta, ele mexe. E aí ele vem para sugar. E ele só vem para fazer isso. Amém? Por isso que a gente vê separação de casais, que existe muito na nossa época. Deus disse assim, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então Deus faz união, acréscimo, soma. Aí o sanguessuga entra no casamento, porque o casal às vezes não é de Deus, está fora da palavra, não busca Deus, aí o sanguessuga vem e tira a união, e no lugar de tirar a união, entra a separação, a briga. Ele encosta na vida de uma pessoa, ele põe medo, ele põe tristeza, ele põe desânimo. Você pode perceber, hoje eu estava conversando na casa de uma pessoa que eu fui visitar, nós estávamos conversando, e eu tenho reparado isso. Você percebeu que de um tempo para cá, e eu acredito que não seja só na nossa igreja, como o Senhor tem colocado desânimo para as pessoas ficar em casa? Tem percebido ou não? Tem percebido ou não tem? Ah, não tenho vontade de ir. Ah, eu sei, não sei o que acontece. Ai, sanguessuga. Aí que a gente tem que ter doutrina aqui, nós temos que ser doutrinados aqui. Eu não vivo de sentimento, eu vivo de fé. Com vontade, sem vontade, corpinho, você vai para a igreja. Você vai, nem se for arrastando, mas você vai para o culto, você vai cultuar o Senhor hoje. Porque se a gente demole para Ele, querido, ele cria força. O diabo é igual o cachorro vira-lata, ele só cria coragem quando ele percebe que você não tem coragem, você tem medo, e você está com brecha aberta, aí ele vem para cima. E ele vem para tirar de nós. Ele começa às vezes, querido, com uma coisinha bem simples. Um culto você faltou, outro culto também. E vai indo, daqui a pouco você fica uma semana em casa. Daqui a pouco você está querendo vir uma vez por mês. Daqui a pouco você está querendo vir só na ceia. Daqui a pouco você está querendo vir só uma vez por ano no culto da ressurreição de Cristo. E vai, porque o sanguessuga, ele vai tirando essa vontade que a gente tem de servir a Deus. Então nós temos que ficar ligados. Amém? Ele vem para tirar a vida. Ele vem para tirar a vida. Amém? Se nós fôssemos usar o sinal de matemática, nós diríamos que o diabo é menos, sinal de menos, e Jesus é o sinal de mais. Você pode ver que tudo que o diabo faz é sempre tirando, nunca acrescenta nada, só tira. Tira tudo aquilo que Deus deu. É claro que depois no lugar vem maldição, mas primeiro ele tira. Jesus, ele veio para fazer o trabalho inverso do diabo, ele veio só para acrescentar. Aliás, a cruz é um sinal, né? Demais, não é? Por que é um sinal demais? Você lembra? Vai ser acrescido na minha vida salvação, restauração, justificação, reconciliação. Amém? Jesus vem acrescentando, tem morte, eu coloco vida. Ele vem para trazer tudo aquilo que o diabo tirou. E a maior legalidade sempre vai ser o pecado. Presta atenção no pecado. Não precisa, o diabo não exige que a pessoa faça um pecadão. Se você fizer um pecadinho que seja, é o suficiente e não precisa de mais nada. Ele não precisa que você vá e assalte um banco para dizer que você é um pecador. Mas se você for na casa da tua vizinha e pegar uma agulha, já está bom para ele, você já é ladrão. Para você ver, um fruto tirou a vida eterna do homem aqui na terra, nesse paraíso que Deus tinha criado. Um fruto, não precisou muita coisa. Porque Deus olha o princípio da obediência, e não o tamanho do pecado. Amém? Jesus, eu quero falar dele agora, querido. Vamos, sanguessuga, nós vamos pisar na cabeça dele. Já estamos pisando, né? Porque Jesus nos deu essa autoridade. Olha que interessante. Jesus vai dizer assim, ó. Quando ele entrou no templo, ele abriu aquele Isaías lá, né? 61, ele começou a ler. E aí ele vem falar, quem é Jesus? Olha o trabalho inverso do sanguessuga. Olha o que ele fala.
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? A palavra dá o sentido de trazer boas novas e boas notícias. Então o que a humanidade tinha era uma má notícia. Era morte, era desânimo, não sabemos para onde vamos, estamos perdidos. Jesus diz, epa, eu vim aqui para pregar para vocês, agora eu vou acrescer uma boa notícia. O reino de Deus já chegou, arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Eu vim trazer para vocês um outro reino. Vocês não vão precisar mais viver nesse reino de miséria, de pecado, de injustiça, mas eu trago para vocês um novo reino. Arrependei-vos. Eu vim para curar, eu vim para libertar. Ele veio para trazer a boa nova. Amém? Então você vê que Jesus já começa a crescer, ele começa a trazer alguma coisa aqui. E o Evangelho de Deus, como Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho é poder. Querido, uma simples palavra transforma uma vida. Uma simples palavra que a gente dá para alguém, um simples testemunho, um simples dizer, olha, Jesus quer te salvar, entrega a sua vida para Ele, só isso aí, e você diz, ó, Jesus vai te libertar, Jesus vai tirar dessa, Ele tem poder. Só isso aí já rompe o inferno e tira aquela alma do inferno, tira ela das trevas. Simplesmente porque no meio da sua palavra você está colocando a boa nova. O Evangelho, você está falando de Jesus, você está falando de uma pessoa, você não está falando de um herói que morreu, você não está falando de um grande homem da história que morreu, que a gente lembra de tanta gente, importante que na história, mas estão todos mortos. Mas você pode dar uma boa notícia, olha, Jesus, essa pessoa, esse Deus que se encarnou, Ele foi para o túmulo sim, mas ao terceiro dia, Ele se levantou, Ele tirou seu corpo daquele túmulo, para garantir para nós, olha, eu venci, eu ressuscitei, e todos vocês que estão comigo vão ressuscitar, não vão ficar no túmulo, amém? É esse o Evangelho que Ele veio trazer. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, olha lá. O diabo tirou toda a liberdade do homem. O homem agora estava cativo, preso ao Senhor chamado pecado, escravo dele. Aí Jesus vem para crescer, Ele vem para dizer, ó, eu vim para proclamar libertação a todos aqueles que estão presos. E quem vai falar que segura? Jesus diz assim, eu libertei. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Você quer ser livre? Eu já te comprei com meu sangue, já te redimi. Quer ser livre? Se a pessoa dizer sim, pode ser, meu querido, que espírito que está prendendo ali, pode ser quantos demônios for, ele é tirado pelas mãos de Deus com um braço forte de todo o cativeiro. Amém? Então Jesus vem proclamar libertação, restauração da vista aos cegos. E aqui não fala só de cegueira física, porque o homem sem Deus, ele é cego. Ele não enxerga, querido. Ele está lá adorando um pedaço de pau, ele não está enxergando que aquilo não passa de um pedaço de pau. Ele está cego. Ele vai lá e abre o jornal e vai ler o Zodíaco, pensando que aquilo é uma verdade, que hoje meu dia vai ser isso, hoje meu dia vai ser aquilo, e não acontece nada. Mas estão cegos. Mas Jesus veio para dar restauração de vista aos cegos. Quando a gente encontra com Jesus, as escamas dos nossos olhos caem da idolatria, da ignorância. A gente começa a enxergar a verdadeira verdade. Ó, que pleonasmo que eu fiz, verdadeira verdade. Eu lembro uma vez que eu estava dando um estudo de idolatria em casa, o dia que o Felipe estava lá, não esqueço mais, meu genro. E depois, quando acabou o estudo, ele diz, nossa, fui enganado 22 anos. Falei, pois é. Mas chegou o seu dia de você enxergar a palavra, né? O Kika, a Claudete também sabe do que a gente está falando. Então, querido, ele veio para crescer. Perceba que Jesus veio para consertar tudo que o sanguessuga fez, tudo que o sanguessuga tirou da criação. Jesus veio para consertar, dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ali está oprimidos também, o meu está. Para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão opressos, levando carga, não aguento mais, e vive dizendo, ai, por que eu não morro? Ai, eu não aguento, até que ele encontra Jesus, e Jesus, como diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar essa carga de você, mas vou acrescentar um jugo suave, o jugo do temor, o jugo da vontade de servir, o jugo da vontade do sacrifício, da adoração. Oh, que jugo leve e gostoso, querido. Então ele vem para fazer isso.
Então nós temos que começar a prestar atenção qual é a obra de Jesus e qual é a obra do diabo, qual é a obra de Jesus e qual é a obra do sanguessuga. Para que a gente vigie a nossa vida e também a vida dos outros, quando a gente for evangelizar e saber o que está acontecendo, saber que Jesus pode fazer alguma coisa. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí eu quero ir para você, no João 10:10 que nós lemos, ó. O ladrão, embora aqui muitos falem, mas o ladrão aqui está falando do falso profeta. Mas e daí? Quem que está por detrás do falso profeta? É o diabo. Então o ladrão vem somente para roubar. Quando uma pessoa rouba uma casa, ele acrescenta ou ele tira? Já viu um ladrão pular o muro e dizer, olha, isso é um assalto, estou aqui 10 mil reais para você, e fica com ele, e aí ele pula e volta. Não tem isso aí, o ladrão vem para roubar. Matar, quando ele mata, ele tira a vida de alguém. E destruir, alguma coisa estava edificada, ele vai lá e destrói, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja na família, seja em qualquer coisa. Ele veio só para isso. Essa é a função do diabo. Mas aí Jesus fala o que ele veio para fazer. Eu vim para que tenha vida. E aí ele faz um acréscimo. E tenham em abundância. Jesus, ele não dá uma água parada dentro de nós. Ele não disse assim, eu vou fazer uma pequena piscina dentro do teu coração e você vai segurar essa água. Ele diz, não, vai jorrar do teu coração fontes de água viva. Deus não é miserável, Deus não é mochiba, querido. Deus é um Deus de sobra, Ele faz tudo sobrando, Ele faz tudo abençoado. Quando Ele te dá o Espírito, Ele não oferece para você um pouco do Espírito. Ele diz, eu quero dar para você a plenitude do meu Espírito. Eu quero dar para você, não é um lago, não é uma piscina, não é uma xícara d'água. Eu quero dar para você uma fonte que fica jorrando vida o dia todo, 24 horas por dia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como é triste se olhar para um crente que ele diz que tem a vida do Senhor, mas vive lá, né? Parece que, onde está a vida? A vida é em abundância. O Espírito está o tempo todo nos oferecendo. Por isso que eu sempre digo, você come o quanto você tem fome, você bebe o quanto você tem sede de Deus. O quanto você tem fome de Deus? O quanto você tem sede de Deus é o quanto que Ele vai te dar. Ele nunca te dá menos do que você quer e nunca também vai te dar mais, viu? Ele dá o que você quer. Aí quando você dizer, Senhor, eu não estou contente aqui, eu quero mais. E aí você começa a buscar mais. Ele fica só olhando se você quer mesmo mais. Aí ele vê que você está buscando, ele fala, toma mais, meu filho. E Ele vai colocando você em níveis mais profundos da sua presença. Uma coisa eu posso garantir para você, Ele nunca rejeita ninguém na sala do trono. E Ele nunca deixa de dar nada para aqueles que pedem. Jesus vai falar, se o filho pedir pão, não vai dar serpente, se pedir ovo, não vai dar escorpião, não lembro lá a sequência. Ele diz, se um filho pede para o pai, né, dá pão, o pai vai lá e dá uma cobra para ele. Não existe isso. Ele diz, quanto mais nosso Pai do céu, aqueles que pedem o seu Espírito. Então o quanto que você quer do Espírito, é o quanto que Ele vai te dar. E Ele vem para crescer, querido. Porque o salário do pecado é a morte. As pessoas praticam pecado hoje e acham que não tem um salário. Então tudo já tem o salário pronto para eles. O cara mata, o cara rouba, o cara sai com moerada, o cara enche a cara, o cara faz tudo errado, ele rouba, ele acha que está tudo certo, não está acontecendo nada comigo. Querido, cada besteira que ele faz, está lá, sendo acrescido o salário, ele tem um salário para isso. Só que o salário é caro, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Olha lá. Mas o dom no original significa presente. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, olha lá, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O cara comete pecado e recebe um preço, um salário de morte. Você entrega a sua vida para Jesus e Ele gratuitamente te dá a vida eterna. Vai entender a profundidade da bondade de um Deus desse? Dá para entender, a nossa mente não consegue entender, querido, de tanta bondade, de tanta misericórdia que Deus tem. Então Jesus veio para fazer isso. Eu quero colocar rapidamente algumas coisas que Jesus restabeleceu para nós,
daquilo que o sanguessuga tirou. Primeiro eu quero Romanos 5,17, que diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, que era Adão, quando pecou, né, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, não é depois que morre, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que ele restabeleceu para nós aqui? O que você entende? O que ele restabeleceu para nós aqui? O reinado, querido, que Adão perdeu. Deus nos disse para Adão: governa, domina tudo, subjugue a terra, sujeite a terra, plante, tal, tudo é teu, dá nome aos animais. Ele era o rei da terra, Adão. Porque Deus deu para ele o presente e diz: é para você, toma conta. O diabo tira o reinado. E aí até que Jesus não viesse, esse reinado ainda estava na mão do diabo. E aí o que fala aqui agora? Agora vocês, minha igreja, reinarão em vida por meio de mim. Por causa da abundância da graça, por causa do dom da justiça, vocês vão reinar. Então Jesus, o sanguessuga tirou o reinado. Jesus diz: toma de volta. Agora toma conta dele. Porque tem muito crente hoje que recebeu o reinado, mas já também perderam de novo. E a gente não pode ficar brincando com as coisas de Deus. Recebeu, toma conta como uma criança delicada em suas mãos. Toma conta do reino. Toma conta do reino que Deus te deu. Amém? Reina soberanamente, querido, sobre toda e qualquer situação, sobre todo e qualquer inimigo. Você tem a autoridade e o cetro de Deus para reinar, tá? Você tem, porque você é filho do rei, você também é rei. Você reina através de Jesus Cristo, não é de você mesmo. Você reina através de Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Então ruge e para de miar. Amém? Vamos lá, Lucas 10, 19. O que ele restabeleceu para nós aqui, ó? Ei, aí vos dei o quê? Ele cobrou, ele fez o quê? Ele deu. Passou. Ei, aí vos dei autoridade para quê? Pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então ele restabelece o que? A autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre os sanguessuga. Porque até que Cristo não viesse, o sanguessuga estava por cima, querido. Quando Cristo veio e estabelece sua igreja, a igreja está por cima, o sanguessuga está por baixo. Então escorpiões, serpentes e todo o poder do inimigo, ele diz: pode pisar, que nada vai te causar dano. Porque vocês são o meu corpo, eu sou cabeça, eu dou a ordem para vocês: pisa, e você como pé, a igreja tem que ir lá e pisar, sem ter medo. Amém? Então ele restabelece para nós uma autoridade. Porque o homem sem Cristo, ele tem medo das forças inimigas. Você viu que tem gente que tem medo que se pela. Ai, se alguém fizer macumba para mim. Ai, se colocar meu nome na boca do sapo. Porque a pessoa, ela não sabe, ela não tem Cristo, ela nem tem autoridade, ela não tem nome escrito no livro da vida, ela não tem nada, então ela tem que temer mesmo. Mas quando você está em Cristo e alguém fala que vai fazer macumba para você, querido, você fala: ah, filho, não perca tempo, não gaste galinha, vai gastar com outro. Aliás, eu gosto do testemunho do Aldo Nascimento, né? Quando ele percebeu isso, ele foi falar com aquela que ensinou ele todo o satanismo, bruxaria, o ocultismo, as forças das trevas lá, como receber. E ele um dia foi perguntar por que com crente não estava dando certo. Ele falou: não mexa com crente. Ela falou: você faz. Toda vez que você for fazer macumba para alguém vier pragar para você, você pergunta: é para crente? É. Não faço. Vai perder tempo. E pior, porque a mão de Deus vem sobre aquela pessoa. Só que hoje você sabe isso porque você sabe que Jesus restabeleceu para você a autoridade. A autoridade. Amém? Você já viu alguma polícia que é autoridade, fardada, e ela vem para você com medo? Por favor, desculpa, dá para você encostar ali no muro? Olha, não vai brigar comigo, põe a mão que eu só preciso revistar você. Não! Ele bota você na parede, ele abre os pés e fala: fica quieto aí. E você quer falar, ele dá uns tapas na sua cabeça, falando: não mandei você falar, eu estou revistando, fica quieto. Ele é autoridade. Ele pode fazer você descer do carro, botar a mão. Ele é autoridade, e ele exerce a autoridade. E o que a igreja está fazendo na terra? Cadê a autoridade da igreja? Por que as trevas se dissipam?
Porque aqueles que são da luz não estão dissipando a luz, não estão exercendo autoridade sobre as trevas. Quem vence, querido? Você liga uma lâmpada, quem vence? As trevas ficam ou ela vai embora? Você liga a lâmpada, as trevas vão embora. Você apaga a lâmpada, as trevas voltam. E é assim que funciona. Então, o quanto nós exercemos a nossa autoridade, o quanto nós exercemos a nossa luz, as trevas vão permanecer bem longe de nós. Amém? O que mais que ele restabeleceu para nós? A morada. Porque o homem, qual que era a morada de Adão? Jardim do Éden. Qual é o endereço? Se alguém fosse entregar uma carta, olha, Jardim do Éden, árvore tal, não sei se onde ele morava. Vai lá que ele mora lá. A casa de Adão era o Jardim do Éden. E aí, por causa do pecado, ele perdeu o Jardim do Éden. Ficou sem nada. Perdeu a terra e perdeu o céu. Ele teve que viver da promessa da vinda do Messias, que viria também, como tantos outros. Aí Cristo veio, ele veio para trazer morada de novo. O sanguessuga roubou o Jardim do Éden, não tem problema. Eu vou preparar um lugar para vocês lá na casa do Pai. Onde ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Perdeu o Jardim do Éden, eu vou dar uma cidade para vocês, ruas de ouro, e vai falando tantas coisas lindas lá do Apocalipse 21 e 22, você lê lá que você vai ver quantas coisas tem. Ele falou, não tem problema. Ah, mas Deus não mora mais no Jardim do Éden também. Não, agora é você que vai morar com Deus. Ele restabeleceu para nós, ele veio restabelecer uma morada, um lugar. E enquanto nós não estamos na morada de Deus, olha que lindo, ele está dentro da nossa morada. Olha que amor. Aqui na terra, ele está dentro do templo. Lá no céu, eu estarei dentro do templo dele, porque a cidade santa é chamada também de tabernáculo de Deus, é chamada a presença de Deus. Olha que Deus amoroso, querido. Amém? Você está feliz com essas notícias? Oh, glória, querido. Essas são as boas novas que nós precisamos vibrar com elas. O que mais que ele restabelece? Eu acabei de dizer do templo. Ele restabelece a presença perdida, porque Adão, quando pecou, ele perdeu a presença, as pessoas perderam. E você vai ver que no Velho Testamento, algumas pessoas recebiam a presença de Deus, como os reis, profetas e sacerdotes. Só o resto do povo não tinha o Espírito de Deus que nós temos. Não tinha. E aí quando vem Pentecostes, que Jesus já havia ressuscitado, e aqueles 120, cai o Espírito Santo ali, vem e sopra, e eles são cheios do Espírito, na plenitude, começa a falar em outras línguas, e saem. O povo falou, nossa, esse pessoal está bêbado já cedo, porque era uma festa, né, que estava havendo em Jerusalém. Muitos judeus de todas as partes, dizendo, olha, esse pessoal já está bêbado cedo. Aí Pedro sai lá e diz, não está bêbado coisa nenhuma, vou explicar para vocês o que está acontecendo. E ele diz, isso é uma promessa. Por isso que eu disse, perdeu Adão a presença, mas Deus fez uma promessa, que o Espírito de Deus viria. Ele vai falar da promessa, o Espírito prometido, que seria dado a toda a carne, o Espírito que seria derramado em toda a carne. Hoje só não tem o Espírito Santo quem não quer, porque ele foi derramado para toda a carne. Só quem aceita Jesus recebe essa presença. Não vamos nem dizer que Deus vai dar, porque recebe, porque já foi dado. Amém? Então ele restabeleceu a presença. Não sabeis que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Você sabe quem habita em você? Nada mais e nada menos do que o Espírito de Deus. Aquele mesmo que pairava sobre a face das águas, e quando Deus foi dizendo, haja, e ele com poder foi criando tudo, esse mesmo, essa terceira pessoa santa que é Deus, está dentro de você. Jesus restabeleceu a presença. O sanguessuga tirou Deus. Jesus diz, eu vim para trazer de volta. Quando ele morre na cruz e ele dá o brado de está consumado, o véu de alto a baixo rasga, e o Espírito Santo é liberado para todas as pessoas. Então, querido, você não é a igreja, você, eu. Nós somos a igreja, mas você, separado, eu sou o templo, não confunda, viu? Tem muita gente dizendo, eu fico em casa porque eu sou a igreja. Não, a igreja não é uma célula sozinha separada. A igreja é o corpo de Cristo reunido. Mas você é o templo do Espírito Santo. Por isso, aonde você está, você pode prestar um culto ao Senhor, porque o templo está ali, e onde está o templo está Deus.
Está tomando banho, o templo está embaixo do chuveiro. Onde o templo está, Deus está dentro. Você pode estar, né, tomando banho com o chuveiro, e uma música que cairia bem aí é: faz chover, Senhor Jesus. Amém? Você canta. Você canta ao Senhor. Entendeu? Se você está fazendo uma caminhada, outra música boa é: caminhando eu vou para Canaã. Nossa, essa música antiga, né? Caminhando eu vou para Canaã. Querido, onde você está, o templo está. Onde o templo está, o Espírito de Deus está dentro. E você pode cultuar a Deus onde você quiser. Não é mais aqui na Chama Viva, nem na Quadrangular, não é. Você cultua a Deus aonde você está. Só que a gente está aqui reunido como um corpo para glorificar a Deus. Mas Deus restabeleceu em você o Espírito Santo. Amém? Sanguessuga tirou. Jesus diz: eu vou trazer de volta. Abre comigo, porque isso aqui é um pouco maior. Eu quero ler com você 1 Coríntios 15, 51. Ô papai, deixa eu andar aqui. Amanhã é feriado, né? Não? Eu ouvi dizer que era. 1 Coríntios 15, 51. Olha outra coisa que Deus restabelece para nós. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Outra coisa que Jesus restabelece, que o diabo tomou. Porque o nosso corpo aqui na terra, se Adão não pecasse, seria eterno, não ia morrer nunca. Então hoje nós temos que ir a um lugar muito chato chamado velório às vezes, né? Porque ali está morrendo alguém. Mas existe uma promessa de Jesus, que quando tocar a trombeta aqui nos últimos dias, ressuscitarão. Então outra coisa que Jesus restabelece é que o nosso corpo físico vai ficar para sempre conosco. Para sempre conosco. Pode ter morrido, pode ter sido queimado, pode acontecer o que quiser. É santo de Deus, vai se levantar e vai para o céu o corpo junto. Amém? O nosso corpo foi restabelecido, porque Jesus disse assim: não, eu tenho poder sobre a morte. E ele venceu a morte, porque a morte teve vitória sobre Jesus por apenas 3 dias. E a morte diz: ai, matei o Filho de Deus e vou segurá-lo nesse túmulo para sempre. Mas ao 3º dia, Jesus disse assim: ó, aqui para você, morte, eu te venci, porque eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que ele diz lá para Marta e Maria, né, quando tinha morrido Lázaro há 4 dias, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que alguém morra, esse viverá. Eu creio nisso, querido. Espera a minha ressurreição também. Outra coisa que ele restabeleceu para nós é o que está aqui em Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então o que ele restabelece aqui? A adoção de filhos. Nós não éramos filhos mais por causa do pecado. Adão era filho antes de pecar. Quando ele pecou, ele virou como um filho bastardo, um filho que foi alguém que perdeu a identidade do pai. Aí Jesus vem e diz: não, eu predestinei vocês antes da fundação do mundo para ser filho, para ser adotado como filho. Então Jesus restabelece para nós uma coisa muito importante, que é uma marca que nós temos: nós somos filhos de Deus. Não somos só uma criatura, não somos só uma criação, mas somos agora adotados filhos do Deus Altíssimo. Amém? Se alguém se meter com você, você fala assim: olha, você não sabe quem é meu pai, hein? Você não sabe quem é meu pai. Sou filho do Deus Altíssimo, do Deus vivente. E para encerrar, querido, alguns cuidados que nós temos que ter com o sanguessuga. Eu vou falar rapidamente aqui, rapidamente e bem lentamente, entendeu? Primeiro dele está em Eclesiastes 12:13. 2 coisas importantes para que o sanguessuga não
alcance vantagem sobre nós. É o que está aqui. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Adão falhou aí. Não temeu a Deus. Temer a Deus é o ter um grande respeito por Ele e pela sua lei. Ele não temeu a ordem de Deus. E não temeu o mandamento de Deus. Por isso, Ele enfiou a gente, a raça humana, nessa situação que a gente vive hoje, o mundo vive hoje, né? Então é temer o quê? A palavra que está dentro de nós. Você tem uma palavra dentro de você. Tema essa palavra que você tem ouvido. Amém? Porque o sanguessuga... leia todos os dias a palavra. Enche o teu baú de palavra. Enche a tua vida de palavra, querido. Para que você possa temer o quê? Você não tem nada, vai temer o quê? Por isso que as pessoas não temem nada aí fora. Elas não têm Deus, elas não têm a palavra. Você que tem, você tem o que temer. Você diz, opa, aqui... a palavra do Senhor não permite, eu temo o meu Senhor, eu temo os mandamentos dele. Você não faz, mesmo que seu corpo queira fazer, mesmo que as pessoas querem te levar a fazer. Amém? E a desobediência tem sido uma porta aberta para o sanguessuga. A pessoa desobedece, ela abre a porta, e é como se ela estivesse dizendo, seja bem-vindo, sanguessuga, fique à vontade, e sugue o que você puder. Então a gente não pode desobedecer, querido. Deuteronômio 28 é muito claro. Esses são os mandamentos que te dou, os estatutos e o juízo. E ele diz assim, ordenanças, né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, essas serão as bênçãos que te alcançarão. Então ele vai falar, vai plantar, vai colher, entrará, sairá seguro e voltará seguro. Tudo que você colocar a mão será bem sucedido. Vai falando um monte de bênção. Mas também ele diz, se vocês também desobedecer, essas serão as maldições que te alcançarão. Então a gente tem que escolher, bênção ou maldição? Bênção, então, obedeça, tema ao Senhor. E outra coisa, querido, não dê orelha para o diabo. Eva ficou batendo papo o diabo, dando orelha para o diabo. Começou a vir pensamento idiota, começou a vir besteira na cabeça. Vai louvar o Senhor, vai ler a palavra, vai expulsar, faça alguma coisa. Não fica lá assim, acho que eu vou fazer. Ai, que legal isso aí. Não! Já percebeu que está errado? Fala, vaza! Vai embora, diabo! Eu te expulso em nome de Jesus da minha mente. E pronto. Você fala, mas eu sou lavado no sangue. Ah, querido, Pedro era um dos 12. O que vocês dizem? O que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E Pedro vai falar, tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha lá, o Espírito de Deus usou ele. E Jesus disse assim, não fosse carne e sangue que te revelasse, mas foi meu Pai que está no céu. Aí não passa alguns minutos, Jesus está dizendo, bom povo, o negócio é o seguinte, eu preciso ir para Jerusalém, porque eu preciso morrer. Aí Pedro se levanta, com autoridade, também diz, o mesmo que falou que ele era o Filho de Deus. Não, você não vai morrer, Senhor, para com isso. Jesus olha para Pedro, viu? Na cara dele diz, arreda-te de mim, Satanás. Quer dizer, pode ser usado, é só marcar a toca. Não dê orelha para o diabo. Começou a vir pensamento idiota, pensamento besteira, começou a vir coisas, sai fora. Se Eva não tivesse dado orelha, querida, a cobra começou a querer falar, ela devia ir quietinha, baixar, pegar um pedaço de pau e pum na cabeça da cobra. Não, ficou ali. Né, tem até uma charge dizendo assim, se a Eva fosse chinesa, o que aconteceria com a cobra? Sushi, já teria virado um... Sabe, faz qualquer coisa, mas não fica conversando com a cobra. Faz qualquer coisa, só não bate papo com a cobra, porque ela veio puxar uma conversa. A cobra não chegou lá toda, né? Ela veio puxar uma conversa. Como é que é esse negócio aí mesmo, né? Estou querendo saber. Esse negócio de não comer, como é que é? Aí a Eva ficou toda feliz, começou a falar tudo. Deus falou que não é para comer. Nem para tocar, o dia que a gente comer a gente morre. Mas não é bem assim não, já começou aí. Já não é bem assim não, é que Deus não quer que você coma, que você vai ficar igual a Ele. Aí foi dando orelha. Ela gostou. Eu vou ficar igual a Deus, olha lá. Não pode dar orelha para nada que venha do inferno. O diabo pode falar na minha mente que eu sou salvo? Pode. A hora que ele quiser, ele pode falar na sua mente. Ele não pode entrar na sua vida. Ele não pode tocar no seu espírito, mas mente ele pode lançar setas. São chamados setas. Passa um pensamento idiota. Você fala assim, mas eu não estava nem pensando nisso. De onde que veio? De onde que veio se você não estava pensando? Claro que veio de um sanguessuga, de alguém que estava rodeando você. Ele está sabendo de repente que alguma coisa vai acontecer para você, que você está
ali predestinado a alguma coisa, ou alguma coisa que você vai começar em Deus, vai ser uma bênção. Ele já sabe, ele já sente. Ele não é idiota, querido. Você senta a conversar com um psicólogo, em 5 minutos ele sabe quem você é e quais são as suas fragilidades. Imagina um espírito que está no mundo invisível, que te segue o tempo todo e sabe todas as suas fraquezas. E ele sabe também, aqueles que são selados, o que Deus tem para você, ele sabe. E aí vem um pensamento do nada. Pum, ai... Eu não estava pensando nisso, mas que legal. E você começa a dar orelha. Não dá orelha. Não dá orelha. Amém? Seus ouvidos é para ouvir só a voz de Deus. Só. Outra coisa. Não fique fora do corpo de Cristo. Muito importante para que a gente seja fortalecidos. Uma andorinha só não faz? Não tem como. Não faz verão. Você viu aquela formiga, não sei a raça dela. Não sei se chama raça, qualidade? Raça. Aquelas formigão vermelho que tem na Amazônia, em todo lugar, que elas saem de bando assim. E o que elas vão achando para frente, elas vão comendo. É aranha, é cobra, não tem o que para na frente delas. Mas elas vão num bando, querido. Mas se você pegar uma sozinha, o que ela faz? Nada. E elas vão arrebentando tudo. Diz que a área que elas vão passando, elas limpam tudo quanto é bicho que você pensar. Limpa tudo. Limpa tudo. Então, a união não faz açúcar, não. Ela faz a força. Amém? Nós precisamos estar num corpo só. Aqui diz assim. Permanecer em mim, Jesus está dizendo, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Olha, sem mim, nada podeis fazer. Mas isso no corpo, em Cristo. E também no corpo Cristo e no corpo igreja. Aqui no Hebreus 12, 10, 25 vai falar assim, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, esse dia se aproxima, está mais perto para nós do que quando o escritor de Hebreus escreveu, porque agora o dia se aproxima, então não vamos deixar de estar unidos, não vamos deixar de congregar. Porque no corpo existe uma coisa que se chama anticorpos, já ouviu falar, né? Tem um corpo estranho, o corpo libera um anticorpo que mata aquele corpo estranho. Se você está fora do corpo, como que você vai? Você nem sobrevive para começar. Mas se você está no corpo, Deus está tratando com o corpo. E Ele está restaurando. Aí tem alguém com problema ali, Deus vai lá. Deu outro problema ali, a gente vai de oração em cima. E assim a gente vai levando o corpo saudável de Cristo. Agora você pula para fora. Hoje tem essa moda dos desigrejados. Os desigregildos, né? Ah, a igreja sou eu fico em casa. Tá bom, vai ficando em casa. Que está tudo certo. E não que a gente também só tenha que pensar que culto e igreja é só na igreja. Mas a igreja é um lugar onde a gente se reúne para ouvir a palavra, para aprender da palavra, para orarmos um para o outro. E outra, Salmo 133 diz o quê? Que Deus ordena a bênção aonde? Aonde os irmãos estão reunidos. Ali o Senhor ordena a bênção. Deus não ordena a bênção onde há divisão e separação. Por isso nós temos que andar juntos. Amém? Nós todos juntos, no mesmo tempo. Vamos lá. Outra coisa, querido, não deixe as lutas roubar Jesus de ti. Você sabe da semente que caiu em solo rochoso. A semente caiu, ela lançou algumas raízes. Quando veio o sol quente, queimou ela. Por quê? Porque aí fala, Jesus vai explicar que são as lutas da vida que vêm e são aqueles que abandonam. Não deixe as lutas roubar Jesus de você. Porque Jesus lutou por você, Ele não te perdeu na cruz. Então vamos fazer a mesma coisa. Não deixe qualquer situação que seja tirar Jesus e tirar a presença de você. Tudo menos isso. Amém? E saiba, querido, que para esse mundo você veio nu e vai sair sem nada. Não se preocupe com as coisas. Só se preocupe em manter o Filho de Deus vivo dentro de você. Amém? Só isso, em nome de Jesus. É que nem o irmão que pediu para o pastor, pastor, ora para mim, eu preciso, pastor, e perturbando o pastor, ligando, ora, eu preciso marcar uma reunião com você, eu preciso que o senhor ore para mim urgente. Aí foi lá orar, o pastor achou que era uma coisa, né? Aí ele disse, eu queria que o senhor orasse para mim, pastor, que eu estou passando muitas lutas. Então eu queria que o senhor orasse para que essas lutas fossem embora. E o pastor falou, tá bom. O pastor botou a mão na cabeça dele e disse, Pai, em nome de Jesus eu peço que o senhor mata ele agora. Não, pastor, o que é isso? Ué, você está pedindo para que as lutas sejam tiradas, a única maneira é morrer. Porque Jesus não garantiu para nós, no mundo tereis
Aflições. Mas ele também garantiu, mas fique descansado que eu venci. Vocês também vão vencer. Tá? Mas ele não falou, eu vou tirar aflições de você. Ou que vocês vai, a hora que vocês entregar a vida para mim, as aflições do mundo, a situação que está o mundo, não vai vir também, você vai não estar no meio. Claro que a gente está no meio de tudo aí. Amém? Só que a gente vence em Cristo Jesus. Não deixa tirar essa presença de você, é o mais importante. Outra coisa para terminar. Não deixe de orar nem um dia sequer. Estou falando tudo isso para a gente não dar força para o sanguessuga. Ore todos os dias, querido. Ore todo dia. A oração, ela nutre a intimidade sua com Deus. O laço que você tem com Deus. Você para de orar, você para de nutrir a intimidade que você tem com Ele. Parou de ter intimidade com Ele, o sanguessuga entra no pedaço. Então a gente não pode parar de nutrir com oração. Oração é o oxigênio do Espírito. O seu Espírito vive por causa da oração. Não deixe de orar. A Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está fraco, mas o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia e ora. Não deixa de vigiar, não deixa de orar. Querido, não é aquela oração que você fica lá, sou Deus, glória, não é esse tipo de oração. Porque quem é casado aqui já namorou, você não ficava namorando assim, bem, eu estava lá, te amo, não. Você estava com o zoião bem estralado quando estava namorando. Amém? Agora quando a gente vai com Deus, a gente fica lá, assim, aquela oração, não... Começa a dar sono, toma uma garrafa de café, anda, faz qualquer coisa, mas fica desperto e saiba o que você está fazendo. Ora mesmo de verdade a Deus, todos os dias. Ora com Jesus, senta com Jesus, abraça Jesus e tem um momento de intimidade com Ele. Eu sempre falo, toda vez que eu vou orar, Senhor, esse é o melhor momento da minha vida. É o melhor momento desse dia. Que gostoso estar na presença do Senhor. Não tem outra coisa melhor. Ali a gente está com Ele só, que delícia. A gente sente o amor, a gente sente o consolo, a presença. Querido, não tem dinheiro que pague. Amém? Eu acho que eu não tenho. Para encerrar, agora é verdade. Isaías 61:3. E após sobre os que em Sião estão, de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Olha, tudo que o inimigo põe, o Senhor traz o contrário. Então, óleo de alegria em vez de pranto. Está chorando? Vou dar alegria para você. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ai que angústia, ai que coisa, ai que aperto. Então recebe veste de louvor. Pula de alegria e celebre. A fim de que se chame de carvalhos de justiça. Carvalho é a árvore mais dura, mais poderosa que existe. Mais forte que existe. A fim de que se chame, você e eu, carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Oh Deus soberano.